Havia uma tensão previsível no tribunal quando o governador Félix tomou seu lugar. Uma jovem judia, no final da adolescência, sentou-se ao lado dele e olhou com interesse para o prisioneiro sereno. Seu marido governara a Judéia por vários anos e tinha uma boa ideia do que poderia ouvir naquele dia. Em Atos capítulo 24, quando Paulo começou a falar, Félix não ficou surpreso com a rapidez com que a questão do certo e do errado foi levantada. Esta questão é a parte de Deus em assuntos espirituais, e ele, Deus, determinou os limites para o nosso comportamento. O pecado ocorre quando empurramos os limites divinos, quando fazemos as coisas do meu jeito. Félix sabia muito bem que ele havia deixado de lado os limites de todas as cores em sua ascensão ao poder. Então, Paulo falou de autocontrole, temperança para Félix. Essa é a nossa parte. Respondemos aos limites e determinamos nossas ações e restrições, se houver. Félix não era conhecido pela contenção. Ele simplesmente fazia o que queria. Por exemplo, sua esposa Drusila tinha apenas 16 anos quando ele a seduziu de seu verdadeiro marido. A história registra seu jogo de palavras, algo como "eu sou Félix e felicidade será sua se você vier até mim". A vida é apenas uma grande festa, sem consequências? Paulo passou para mais um tópico em relação a Félix quando falava com ele. Ele falou do julgamento por vir, porque julgamento não é imediato. A apatia, como uma erva daninha, cria raízes neste solo da paciência de Deus. Deus não trata com o pecador já de imediato. Deus, ele é longânimo, não querendo que alguns se percam, mas senão que todos venham a arrepender-se. Provavelmente você conhece o sentimento, mas o atraso é apenas uma oportunidade para a graça de Deus trabalhar em Félix, em você. Em breve os dias ensolarados de graça, não apreciada, o levarão a solenes dias da colheita de manhã, lidando com os pecados de ontem. Félix estava mais acostumado a receber cócegas em seus ouvidos por buscadores de favores, mas hoje, diante de Paulo, sua consciência o avisou de que ele estava ouvindo a verdade. Não era bem-vindo, mas estava claro. A encruzilhada estava diante dele naquele dia. Todos nós já estivemos lá e temos que escolher. Centenas de ideias passaram pela mente de Félix e ele embaralhou os pensamentos de um lado para o outro. Mesmo antes de falar, ele sabia em seu coração que estava tomando uma decisão errada. Mas nesse tribunal ele também era um prisioneiro. A autoglória o controlava, não o autocontrole. Agora não, ele disse, mais tarde, quando for mais conveniente. Se você não conhece a história, leia a história deste homem em Atos capítulo 24. A vida seguiu em frente para ele, assim como para você. Ele tinha mais um amanhã, depois outro. Ele se acostumou com esse padrão. Ele até conseguiu falar com Paulo, o pregador, novamente. O pensamento ilusório sussurrou que iria durar para sempre. Não, ele se foi há séculos. Mas onde? Onde ele está hoje? Para ele, não é mais um julgamento por vir. Ele já veio e talvez inesperadamente para ele. Muitas vezes acontece assim. Uma queda, uma gripe, uma falha,
também veio para Drusila, sua mulher tão nova, em uma erupção vulcânica. Não estava em sua agenda. Você que me ouve, os pecados de ontem, você que me ouve, que é um pecador perdido, os pecados de ontem, mais cedo ou mais tarde, encontrarão o julgamento vindouro. Seria muito melhor encontrar primeiro a graça de nosso Senhor Jesus Cristo para resolver este assunto dos seus pecados, para você receber dele o perdão. Você conhece sua história, a história de Jesus. Você sabe por que ele veio. Não resista a ele. A eternidade é muito tempo para você se chamar de tolo. O Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. 1 João capítulo 4, versículo 14. O Senhor Jesus Cristo disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Portanto, você não está numa posição em que tem tempo para deixar o assunto para mais tarde. Você está numa situação de condenado ao inferno. Isto está em João capítulo 3, a partir do versículo 16. Você pode ler com paciência, calma. Mas não tem muito tempo. Leia o mais rápido possível e busque a sua salvação. Como Félix, ele já deixou esta vida. Bem provável sem a salvação, porque ele adiou o assunto e nunca lemos mais dele buscando a salvação, buscando o assunto para tratar da salvação. Possivelmente este homem hoje está no inferno. E você? Mesmo sabendo dos avisos solenes, do erro de outros, vai cometer o mesmo? Espero que você seja prudente, busque a sua salvação, porque a eternidade está na frente de todos nós. Com a morte deixamos esta vida, mas partimos. A verdadeira pessoa, o corpo é sepultado com a morte, mas a verdadeira pessoa, a alma, o espírito que habitou este corpo, eles vão para a eternidade, para um de dois destinos, o céu ou o inferno. Os salvos vão para o céu, os não salvos vão abrir os seus olhos no inferno. Qual será o seu lugar na eternidade? Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar?